Sabe o que eu falei? Isso não é de Deus. Foi isso que eu falei, não é de Deus. Eu saí de uma cidade, você Sorocaba tem uma Jales, que é divisa já com Mato Grosso. Não, são 600 quilômetros. Eu viajei para ouvir uma palestra e quando eu voltei eu falei, como é que eu saí desse pastor pretende essa mania de achar que é o cara. Como é que eu saí desse lugar? De parar nesse lugar, um lugar quente, peguei uma pneumonia por causa. E na verdade, foi ali onde Deus mudou a minha vida. Meu ministério. E comecei a desenvolver uma ação dentro da nossa igreja, de olhar para cada uma dessas pessoas aí que treinar. Eu estou aqui no Império, dia 17 vamos reunir no café da manhã e eu vou dar uma visão para eles da segunda estação. Sabe quantas pessoas, quantos líderes, grupos pequenos vão estar lá nesse dia sem ficar, meus irmãos, porque o pastor fica suplicando, por favor, vem, não sei o que, 200 líderes, 8h30 da manhã, vamos falar, sem esforço nenhum. Por quê? Porque ele tem uma visão clara do propósito da sua vida. Então, se a gente não começar conosco, como é que pode um presbítero, um líder, um evangelista ter esse conhecimento e o pastor, que é o pastor, se o pastor não estiver à frente, nada vai acontecer, irmãos. E aí depois fica sofrendo, fica 1 ano, 2 anos na igreja e sai. E tem gente que diz assim, eu quero ficar na igreja, quero sair com gostinho, quero mais, né? Quero que a igreja fique com saudade de mim. Irmãos, tem que dizer, pastor, o senhor até sair da igreja da cidade. E aí quando o pastor sai, só aqueles fogos. A hora que o pessoal gosta de mim, o pessoal fala, graças a Deus, vai com Deus, pastor, vai com Deus. É um monte disso, irmão, na igreja. Fica pensando, não. Pastor, nós nunca vamos esquecer do Senhor. Um mês, já esqueceu. Meu filhão, é assim. Queridos, esse material foi uma visão que Deus me deu. Isso aqui não é mais um projeto da igreja. Isso aqui é a continuidade de tudo que já está acontecendo na igreja. Qual é o problema que eu sentia, pastor Amigo, na igreja? É que, por exemplo, acampamento de jovens e de adolescentes, ou então no dia de casais, seja lá o que for. Então tem um acampamento X no dia de carnaval dos jovens e acampamento dos adolescentes, por exemplo. Então, o tema desse acampamento dos adolescentes era um, o tema do acampamento dos jovens era outro. Então, os dois faziam um acampamento e voltavam para a igreja, cada um com uma visão. E um falava de santificação, o outro falava de evangelização. Então, era um negócio, quer dizer, não havia foco. A igreja crescia, mas sem foco. E Deus me deu uma visão quando eu estive na igreja de Eli. Você ouviu falar dessa igreja alguma vez? Eli é uma igreja em El Salvador, São Salvador capital. Essa igreja tem 10 mil células, essa igreja tem 200 mil membros hoje. Eu estive nessa comunidade e fiquei assustado com uma coisa. Como que uma igreja pode ter tanta gente e todos focados na mesma coisa, no mesmo alvo? Então eu queria isso, mas não era o modelo dessa igreja que era interessante, mas sim a dinâmica dessa comunidade. Então, conversando com o Paulo Mazzoni, que é o pastor da Igreja Batista, um amigo meu, nós começamos então a desenvolver uma visão, pensando numa igreja que experimentasse as estações do ano como se fossem as ações da igreja. E o Paulo começou a ir numa linha, num caminho, eu comecei a trabalhar com uma outra vertente. E Deus me deu, em março de 2010, o texto de Mateus 13, sobre a palavra do semeador. Quando Deus me deu essa visão dessa palavra, eu não olhei somente para o quadro da semeadura, mas olhei para como se fosse uma espécie de um campo que precisava ser arado, precisava ser nutrido, precisava ser polido, precisava ser celebrado. Isso tudo, Deus me deu uma visão, isso foi 3 horas da manhã. Então eu comecei a escrever esse material. Comecei a escrever um livro, eu escrevi esse livro aqui. Eu chamo de Guia do Líder. Porque eu escrevi esse livro com uma igreja em grupos pequenos, ou em células, nas 4 estações. O que é esse material aqui? Esse material, na verdade, foi, eu dividi o ano com as mesmas estações que os irmãos conhecem, as estações do ano.
Então eu pensei, de fevereiro a abril, de ter uma visão de plantio, vamos plantar. De maio para julho, uma visão mais de cuidar da planta, da semente que foi plantada nesse campo. De setembro a novembro, seria a estação da colheita, ou seja, vamos colher o que nós plantamos. E de novembro a janeiro, a estação das primícias, que eu chamo de primícias. Não é? Ou seja, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez e vamos dar o nosso de melhor para Deus e para a comunidade que nós estamos inseridos. A partir daí veio o planejamento. E esse planejamento se transformou num livro, que eu chamo de guia. Então, no ano passado, eu treinei toda a minha liderança nessas 4 estações. Então, a primeira estação chama de estação da semeadura. Ou seja, todas as células, todo o ministério da igreja, todo o departamento da igreja, amanhã eu vou falar mais uma noite sobre isso, estão focados num tema chamado evangelizar. Então, tudo que acontece na igreja, todas as ações da igreja, seja acampamento de jovens, acampamento de adolescentes, ministério da igreja, o que for, a visão é evangelizar. Todas as ações criativas da igreja é proclamar. Então, a palavra aqui é tempo de evangelizar, é o subtema. Então, tem toda a estratégia desse material aqui, como você vai resolver essas ações. E tudo com a linguagem agrícola, bíblica, aplicando para os nossos dias. Depois vem a estação da condução. Não tem um técnico na agricultura, condução, que significa cuidar, conduzir. No parreiral você vê muito bem isso. Tem no parreiral aquelas madeiras em T, então em Y. Da maneira como você coloca essas tábuas, ou então essas madeiras, a plântula vai crescer e vai se condicionar. Então é esse tempo que eu tenho que cuidar dessa planta. Então eu tenho que nutrir. Então as pessoas que se converteram na estação de semeadura agora vão ser discipuladas. Então o material todo também está aqui com relação a discipular, a cuidar dessas pessoas. E aí vem a terceira estação, que é a estação da colheita. Agora vamos escolher. Qual é esse tempo? Esse tempo, além de nutrir, esse tempo é de inserir essas pessoas na comunidade. E aí nós inserimos as pessoas na comunidade. Desde prepará-las para o batismo, batizá-las e tudo mais. E nessa estação também, a estação da multiplicação. Nós temos 105 células, ou seja, em outubro, na multiplicação, nós vamos multiplicar essas células agora. Então, logicamente, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram adicionadas nas células também. Então, a igreja está na dinâmica, e a comunidade está vencendo isso. E aí chega a última estação, que é a estação das primícias, onde nós agradecemos a Deus por tudo, e ao mesmo tempo nós começamos a impactar a cidade através de ações. Por exemplo, vamos ter uma escola que precisa ser lavada, pintada, arrumada. Então o Ministério Jovem, então outros ministérios da igreja vão lá e fazem as suas ações. Então isso tudo está aqui nesse material. É um planejamento, mas ao mesmo tempo é um livro. E aí, esse é o guia do líder. Então, presbíteros, diáconos, líderes de célula, líderes de ministério da igreja, todos eles têm esse material aqui. Todos eles. E a cada estação, o membro recebe o fascículo dele, que é o guia do membro. Aqui, além de ter todo o material que está aqui, também tem toda a agenda e o conteúdo, digamos, descrito de tudo que acontece na igreja. Então, no mês de setembro, tudo o que acontece, no mês de outubro, o que acontece, no mês de abril, o que acontece, e tudo em semanas que a gente usa na nossa igreja. Só para vocês terem uma ideia, meu irmão, você tem aí essa foto aí? Tá ligado ainda? Não, então deixa, amanhã eu coloco. Tá? Então essa aqui, então todos os membros estão da igreja, cada família recebe um deles, e cada membro da célula recebe um deles. Então eles sabem tudo o que está acontecendo na igreja, e eles estão focados nisso aqui. Aqui tem a estratégia de evangelização e discipulado. Aí vem, semana que vem, todos os líderes vão receber o seu material para entregar nas suas células, que é essa aqui, a estação da condução. Então aqui tem esse livro com todo o material, eu participo com tudo que vai acontecer nesse período. Só para você ter uma ideia, nós temos os 5 encontros dos discipuladores que vão discipular as pessoas que aceitaram a Cristo. Deixa eu ver aqui. Está aqui muito baixo, vamos pegar aqui. O nosso material de discipulado. Então, por exemplo, são 200 pessoas que irão ser discipuladas agora. Todas as pessoas que aceitaram a Cristo
eles vão ser discipulados com esse material aqui. Esse material é produzido por nós mesmos, na nossa igreja. Então todos eles recebem isso aqui, e o material do discipulador está aqui nesse fascículo. Então todos eles estão sendo ministrados por isso. Depois termina a estação e entra a outra estação, a estação da colheita. Aqui está todo o material também, tudo que vai acontecer na estação da colheita. E finalmente, a estação das primícias, que é esse material aqui. Aqui também tem toda a estratégia, tudo que vai acontecer. A igreja vai treinar, nós treinamos durante 3 meses a comunidade a viver assim. Nós temos 5 comunidades presbiterianas que estão se preparando para o ano que vem para aplicar essa visão na igreja. Não é nada novo, é só você sistematizar todos os programas que você tem, mas de maneira agora ordenada, organizada, e aí as pessoas vão entender. Porque é a vida da igreja: proclamar, cuidar, viver em comunidade e celebrar. Essas 4 ações acontecem na igreja. E a igreja tem essa linguagem. Então a igreja está experimentando isso. Já pensou em 45 dias, 215 decisões por Jesus? É uma coisa fantástica. Domingo agora nós estaremos entregando 250 Bíblias e um material para as pessoas que aceitaram Cristo. Então há toda uma dinâmica, tudo catalogado, organizado, sistematizado na igreja. E tudo isso acontece para edificar a comunidade. Então é assim que nós vivemos. Eu só trouxe 7 kits aqui, né? E pode ser para livro de célula, tudo mais. Irmãos, preço aí, outra coisa. Então ele leva o livro, o kit do líder, eu vou deixar só um material desse pastor, que só trouxe um discipulado para você, tá? Esse aqui é um CD1, que você pode ouvir, é todo o material que está aqui. Então é assim. Guia do líder, os 4 fascículos e o CD. Irmãos, material de primeira qualidade. Isso aqui tudo nós estamos abençoando a igreja. Nós nem estamos cobrando o que deveríamos cobrar. Até porque nós estamos fazendo para a igreja. Se você está no nosso site, lá no Igreja da Delta, você vai ver lá o material todo, está lá, são uma estação de semeadura, certo? Então, isso aqui, R$50, vocês vão poder ver. Não tem, olha, todos os meus direitos intelectuais e mais, eu doei para a igreja. Isso aqui é só o material, porque o material é muito de qualidade, não tem jeito. Vamos fazer uma coisa aqui, tá? Isso é pela igreja. Isso aqui já está tudo já registrado, então se os irmãos desejarem, não tem problema nenhum se não quiserem pegar. Olha, vou deixar aqui, fiquem à vontade. Por hoje, mas amanhã eu vou falar sobre esse treinamento aqui à noite, a última noite do seminário, de como que você elabora, como você organiza para a igreja para viver esse período. Se você trabalhar isso pensando na sua comunidade, no ano que vem tem que Deus pode utilizar aí da sua comunidade. Toda a parte de comunicação visual, nós doamos ao seguinte. E nós queremos a comunicação visual do projeto. Só os nossos pedidos, nós repartimos para o projeto. Logo, comunicação visual. Plano você faz, você faz. Mas isso tudo é doado para a nossa igreja, que tem um custo altíssimo para a publicidade. Mas nós doamos ao seguinte. Tá? Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui juntos com os irmãos. Tá bom? Tá certo? Deus abençoe.